Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Professora Valéria da Informática, vamos para mais uma videoaula? Então vamos lá. Vamos continuar lá no Word, né? Nós vamos aprender mais algumas coisinhas de tabela. Na aula passada, nós vimos orientações da página, né? Página retrato, em pé, página paisagem, deitado. Vamos voltar para a tabela, porque nós temos mais algumas coisas para ver lá em tabela. Então, vamos abrir o Word, aqui na área de trabalho, que é um atalho, que atalho é uma cópia do programa original, correto? Sempre lembrando para vocês não esquecerem. Então, abrindo aqui, documento em branco. Vamos lá. Vamos fazer uma tabela aqui. Menu inserir. Tabela, ok? Inserir tabela. Aí aqui eu coloco a quantidade de coluna e de linhas, não é isso? E dou um ok. A tabela tá pronta. Mas eu vou ensinar uma outra forma também de vocês colocarem linha e coluna. Bom, eu vou vir aqui no botãozinho de desfazer e vou desfazer essa tabela que eu fiz. Você vem aqui no inserir tabela. E você pode usar esses quadradinhos aqui, ó. Ó, conforme eu vou passando por cima dos quadradinhos, ele vai me formando a tabela, tá vendo? Então, você pode usar ele também. Se você não quiser usar o inserir tabela, pode usar aqui. Então, eu vou pegar aqui 3 colunas e 3 linhas. E clico. Ele já me completa a tabela, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei 3 linhas, mas não era 3 linhas que eu queria 5 linhas, então faltam mais 2. Posso colocar mais linhas depois que a tabela tá pronta? Posso. Como é que eu faço? Quer 2 linhas mais? Então vem aqui e seleciona 2 linhas. Sempre aqui, ó, no canto esquerdo, clica, fica pressionado e arrasta. E selecionou as 3. Tirei a seleção, vamos novamente. 2. Você selecionou a linha, automaticamente apareceu esse botão aqui, ó, ferramentas de tabela, com 2 opções, design e layout, tá? Nós vamos aqui pro layout. Aqui que eu tenho a opção para colocar mais 2 linhas, sabe aonde? Aqui, ó, inserir abaixo. É só eu clicar aqui, ele inseriu mais 2 linhas abaixo. Por que 2 linhas? Porque eu selecionei 2 linhas. Se eu tivesse selecionado uma linha, ele ia inserir só mais uma linha. Vê se você percebe, turminha. Vê se vocês percebem que agora que não tem nada selecionado aqui na tabela, não tem o botão ferramentas de tabela aqui. Ele só aparece quando eu seleciono ou linha ou coluna, tá bom? Agora já coloquei mais linhas. Vamos ver como é que a gente agora exclui linha, apaga. Eu vou selecionar 3 linhas aqui. Eu quero excluir 3 linhas, ó. 1, 2, 3. O botão ferramentas de tabela apareceu aqui em layout. Eu venho aqui, ó, botão excluir. Clica no excluir e ele te pergunta: quer excluir célula, coluna ou linha? Linha. Você clica, ele já excluiu as 3 linhas porque foram as 3 que você selecionou, ok? Posso excluir coluna? Posso. A coluna é aqui, ó. Coluna, ó. 1, 2, 3. E quantas linhas? 1, 2, tá? Então, coluna é em pé, linha deitado. Então, eu quero excluir essa coluna aqui. Ó, ó a setinha preta aqui, tá vendo? Dá um clique que a coluna fica selecionada. O botão aqui voltou. Aí, você vem aqui, ó, excluir. Excluir coluna? Sim. Clica. Ele excluiu. Professora, não era para excluir. Eu posso colocar mais uma coluna? Pode. Quer colocar uma coluna? Fala para ele que é uma. Vem aqui, seleciona uma coluna. Aí aqui no layout, tá vendo? Aí, ó, inserir coluna abaixo? Não. A coluna ou você vai inserir à direita ou à esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, inserir à esquerda, inserir à direita, tá? Então, eu vou inserir à direita, aqui, ó, tá? Clica aqui.
Ele inseriu mais uma coluna. Ok? Quer excluir a tabela inteira? Pode, pode. Você seleciona, tá vendo essa cruzinha aqui? Dá um clique, ele vai selecionar a tabela toda. Você vem aqui no excluir. Aí a última opção, excluir tabela. Entenderam? Então, aquele botão ferramentas de tabela só aparece quando eu tenho uma tabela e eu seleciono ou linha ou coluna. Aí ele aparece, tá bom? Agora nós vamos ver uma outra coisa. Ainda tem mais coisas de tabela para a gente aprender, tá? Mas vamos ver uma outra coisa. Eu vou digitar um texto aqui, mas eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, da letra. Vou pôr 22. E vou digitar aqui. Estamos com muita saudade da escola. Esperamos que esta situação termine logo. Ponto. Você viu que a palavra logo poderia ficar aqui, mas ele jogou ela aqui para baixo? Por quê? Porque aqui está terminando a sua área de texto. Lembra na aula passada que eu falei que essa régua cinza é a margem. Eu posso aumentar mais para cá? Posso, mas não é o caso, tá? Então, termina aqui. O Word viu que a palavra não ia caber, ele joga ela toda lá para baixo. Mas o que a gente pode fazer é selecionar o texto e pedir para ele que, em vez dele jogar a palavra para baixo, que ele separe sílabas. Vocês já aprenderam separação de sílabas, né? Como é que eu faço isso no Word? Então, selecionei o texto, venho aqui em Layout, aí eu venho aqui, hifenização. Hifenização é separar sílabas. Ó, a setinha pretinha aqui, clica nela. Aqui tá falando que nenhuma hifenização tá ativa. Então, você vai pôr, eu quero sim, automático. Você clica no automático. E ele não selecionou. Vamos fazer mais algum... Vamos digitar mais uma frase. Esperamos que a situação termine logo. Queremos encontrar nossos amigos e professores para juntos aprendermos. Mas ele não tá... Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra. Eu vou selecionar, vou vir aqui na página inicial, tá no 22. Eu vou vir aqui nozinho, vou dar mais um. Ó lá, eu aumentei um pouquinho mais a letra. Ó lá, ele separou a sílaba, tá vendo? Ó, estamos com muita saudade da escola. Se a hifenização aqui no layout não tivesse no automático, ele ia pegar a palavra escola e jogar ela toda aqui para baixo. Olha aqui a palavra aprendermos. Tá vendo? Então, tá com a hifenização ativa no automático. A palavra não cabe até onde vai o final da régua que cabe o texto, ele separa as sílabas. Ok, turminha? Vamos salvar? Não, vamos deixar esse salvar para uma outra aula, porque o salvar é bem complexo e dá uma aula inteirinha. Ok? Eu vou fechar no botão fechar. Ele vai perguntar salvar? Eu vou pôr não salvar. Ok? Então, turminha, tem atividades para fazer sobre essa aula, tá bom? Beijos!